Oi, bem-vindo ao nosso podcast Pedágio Eletrônico Free Flow, a revolução do teu jeito. Hoje, aqui comigo, Manuela Pinheiro, a gerente que coordena a Central de Atendimento ao Cliente, e Marlon Carvalho, o gerente de operações da CSG, que coordena as bases de atendimento ao cliente na rodovia. A gente vai falar um pouquinho sobre o cliente, esse protagonista do pedágio eletrônico Free Flow. Bem-vindos! Muito obrigada por estarem aqui com a gente para a gente conversar um pouquinho sobre o cliente, um protagonista nesse novo modelo de negócio do pedágio eletrônico Free Flow. Manuela, você veio de uma área totalmente diferente da área de atendimento de serviço, né? E chegou revolucionando a central de atendimento ao cliente, estruturando processos e tudo. Para que as pessoas possam entender um pouquinho o que é a central de atendimento ao cliente dentro da CSG para o pedágio eletrônico Free Flow. A central, ela é o principal elo remoto e digital com o cliente, né? Ela atua de forma educativa, orientativa, orientação sobre meios de pagamento, como pagar, como usar as nossas plataformas e atua também no sentido de evitar multas. A central de atendimento ao cliente atua em duas frentes. Tanto no atendimento do telefone, que é o 0800 122 0240, que é uma central, né, que direciona para 3 espaços diferentes. Na opção 1, o cliente é direcionado para emergências. Então, quando o cliente tem alguma emergência na rodovia, ele liga nesse número, para a opção 1, e ele tem atendimento de guincho, ambulância, para incidentes e acidentes. É isso, né, Marcos? Exatamente. E no caso da opção 2, ele tem um atendimento personalizado para o pedágio eletrônico Free Flow dentro de todas essas atividades que você falou. Perfeito. E a gente também tem a opção 3, que é a opção da ouvidoria. A ouvidoria é um serviço que trabalha um pouco mais na resolução de questões e atendimento de solicitações, né? Manuela, como que é o atendimento? Quantas pessoas trabalham lá? Como que é configurado todo o atendimento? A hierarquia? Como que é o processo direitinho? Depois que a pessoa faz a ligação e diz que a opção 2, para chegar nas informações do pedágio eletrônico Free Flow. Bom, nós temos profissionais com um perfil totalmente preparado para atender esse público, né? Que é um público de todos os níveis, de todas as formas, tanto de faixa etária quanto educativa. Então, a gente tem uns profissionais preparados para atender todos os tipos de público, tá? Sim. Esse atendimento, ele ocorre tanto por meio de mensagens do WhatsApp, mensagens de e-mail, pelo próprio telefone. O atendimento, ele ocorre das 8 da manhã até as 22 horas, de segunda a sexta. Sábados, domingos e feriados ocorre das 10 da manhã às 22 horas. Bastante tempo de atendimento, né? Fora desse horário, o cliente tem como ligar para o 0800 ou ter outro tipo de atendimento digital? Ele pode enviar e-mail, pode enviar mensagens via WhatsApp. O primeiro retorno ele deve acontecer em no máximo 2 dias úteis, né? Aí a gente vai avaliar o caso do cliente e dependendo da criticidade, aí esse prazo ele pode se estender um pouquinho, mas a gente sempre posiciona o cliente quando que vai ser a resolução definitiva. Ah, ótimo. Marlon, para a gente entender um pouquinho a estrutura hoje, né? Porque a Manuela ela trabalha com a central de atendimento ao cliente no atendimento digital e no atendimento humano, né? Mas a gente também tem as bases de atendimento ao cliente que dão suporte e complementam esse atendimento ao cliente. Qual a estrutura disponível hoje para a gente poder atender o cliente na rodovia? Então, quando iniciamos a cobrança com os pórticos, pensou-se numa forma de se relacionar melhor com o cliente. Obviamente, a central de atendimento ela existiria para poder fazer todo esse atendimento com o cliente, mas nós queríamos algo um pouco mais humanizado, mais próximo com o cliente. E é nesse momento que as bases elas entram com um espaço físico de acolhimento ao cliente, para que ele possa se direcionar até lá e sanar suas dúvidas, resolver suas demandas de uma forma mais humanizada. Então, as bases ela têm um papel importante nesse sentido.
Quantas bases a gente tem, onde elas estão localizadas, para o cliente ter um acesso? Como que ele fica sabendo de onde estão essas bases? Então, ao longo do nosso lote de atuação, nós temos 9 bases de atendimento, né? Boa parte delas estão próximo aos pórticos de cobrança, para que facilite, né? Estão instaladas estrategicamente para que o cliente passe pelo pórtico e já tenha acesso às bases. Então, nós temos 2 bases na região de IP, temos uma base em Flores da Cunha, Farroupilha, temos também uma base em Bom Princípio, uma base em São Sebastião do Caí, uma base na região de Portão, uma base em Capela de Santana e também em Montenegro. Então estão espalhadas aí para melhor atender o cliente conforme a sua necessidade. Tá. Quantas pessoas trabalham hoje lá nas bases de atendimento ao cliente? Então, somando todas essas 9 bases que nós temos, hoje nós estamos com um efetivo aí de cerca de 30 pessoas trabalhando exclusivamente no atendimento ao cliente. Sim. Agora, voltando um pouquinho para ti, Manuela, você trabalha com atendimento que não é só o cliente motorista CPF, né? Você trabalha também com um cliente que é CNPJ, trabalha também com um cliente que é o isento, que hoje é uma categoria específica para veículos oficiais. Não são todos os veículos que se categorizam, que se encaixam nessa categoria de isento, né? Você tem uma parte do atendimento que fica bem específica só para esse tipo de cliente também, né? Como que acontece hoje o atendimento, por exemplo, dos isentos? Você tem um atendimento especializado nisso, é isso? Sim. Apesar de a nossa plataforma ela oferecer, né, uma ferramenta específica para você, para o órgão público ir lá e fazer o cadastro, a gente tem uma equipe específica para fazer essa tratativa, tá? Sim. Tem direito à isenção os veículos oficiais. A legislação diz que são veículos oficiais todos aqueles veículos que pertencem à União, Estado, municípios, autarquias e fundações, que prestam serviço público, né? Então, esses veículos oficiais, eles têm direito à isenção. Mas, para que o Free Flow reconheça essa isenção, esse veículo ele precisa ser cadastrado. No site da CSG, existe um campo específico para que os órgãos públicos realizem esse cadastro. Perfeito. Ele entra, né, nessa plataforma, insere os documentos, no site tem a orientação direitinho do que é necessário e depois esse cadastro ele vai passar por uma avaliação, né? Vai verificar... Precisa comprovar se é mesmo um veículo público. Exatamente. E tudo mais, então qualquer um pode tentar cadastrar, né? Exatamente. Uhum. E depois dessa avaliação, a gente habilita esse cadastro e ele está apto a passar sem a cobrança da tarifa. Ah, que então é bem mais simples, porque antigamente numa praça tradicional ele tinha que parar, apresentar o documento, que aí eles verificavam esse cadastro que existia no sistema, a pessoa tinha que ficar esperando, tinha um local específico para parada desse veículo público e às vezes ambulância, às vezes inclusive transporte de doentes e tudo. Agora passa direto, se tiver cadastrado, feito essa parte burocrática antes, o município tem seus veículos oficiais ou as autarquias, tem todos a sua gratuidade e isenção garantida. E pode ser quantos veículos for. A lei garante que quantos veículos for que tiver em propriedade dos órgãos públicos. É isso, né? Perfeito. Ele vai ter a sua isenção válida por 12 meses. Como a gente sabe que ocorrem renovações de frotas, é necessário que após 12 meses esse cadastro ele seja renovado. Sim, claro. E para veículos locados, essa isenção ela é válida por 4 meses. Para veículos locados para órgãos públicos. Órgãos e ele públicos. também tem que comprovar que é locado para o órgão público. Perfeito. Ah, interessante. Hoje a gente tem dentro da central de atendimento ao cliente a especificidade dessa central trabalhar exclusivamente para o pedágio eletrônico Free Flow. No começo, né? Lá no começo, quando a gente colocou, a quantidade era muito grande de solicitações, como que eram? Era um volume muito grande, as pessoas tinham muitas dúvidas, ligavam muito, quais eram os principais questionamentos? Sim, no início da operação tinha uma alta demanda nesses atendimentos, né?
mas isso vem diminuindo gradativamente. Ai, que bom. Sim, porque por conta da maturidade dos nossos processos, né, da maturidade da integração dos nossos sistemas e pelo fato da sociedade também estar assimilando melhor as nossas plataformas digitais. Então, existe queda no atendimento e no questionamento a respeito do pedágio eletrônico Free Flow nos atendimentos da central? Sim, a cada dia vem diminuindo consideravelmente. Esse é um dado bastante importante, porque realmente as pessoas estão assimilando, né? Acho que é o dado que precisa para a gente poder... Isso acontece nas bases de atendimento também, Mário? Sim, na mesma proporção, né? Nós tínhamos no início da operação do sistema Free Flow um volume bastante grande, né, de clientes que nos procuravam para receber o atendimento, até por conta de ser uma novidade, algo tudo muito novo, né, tanto para nós quanto para o próprio cliente. Então havia realmente uma grande demanda. Eu posso dizer para vocês que nós chegamos aí a atender 13.500 pessoas no mês em todas as bases de atendimento. Hoje esse número ele reduziu, nós estamos aí falando na faixa de 8.000 atendimentos mês. Então a gente percebe que realmente, como a Manuela falou, há uma maturidade maior aí, os clientes entendendo mais sobre o sistema, aderindo também aos meios digitais, que isso é importante também, né? Mas a queda ela é bastante considerável aí no número de atendimentos. É possível pagar em dinheiro na base de atendimento ao cliente? Sim, é possível efetuar o pagamento em dinheiro, né? O cliente, se tiver essa demanda por parte dele, nós recebemos em dinheiro, além dos meios eletrônicos, né? Temos um totem de autoatendimento, onde o cliente pode pagar no cartão de crédito, débito e Pix. Então a gente atende ele conforme a demanda dele. Ah, que excelente. Hoje as bases também têm atendimento humano, não é só um atendimento digital. Apesar de toda a informação e identificação que tem nas bases, os serviços todos disponíveis lá, existe um atendimento humano. Como que acontece esse atendimento? E o pagamento em dinheiro, por exemplo, ele só pode ser feito quando existem as pessoas, é isso? Exatamente. Então nós temos o atendimento presencial, né, onde o cliente chega, ele é atendido, né, pelas colaboradoras nossas que estão lá para atender conforme a demanda. Essa demanda pode ser, como a gente já falou, o pagamento em dinheiro, ou tirar alguma dúvida que o cliente tenha sobre o sistema. Também o auxílio no aplicativo, então muitos clientes vão até a nossa base para ter auxílio para baixar o aplicativo, tirar as dúvidas sobre o funcionamento dele, e isso tudo é feito pelo atendimento presencial. Lembrando que esse atendimento é feito das 7 da manhã às 19 horas, todos os dias, né? Então ele tem essa opção de ser atendido pelas pessoas que estão lá. E aí, fora do horário, durante a noite para os viajantes, durante a noite ele pode fazer o pagamento no totem normalmente. Isso, então nós temos 9 bases. Dessas 9 bases, 5 delas são bases que elas funcionam 24 horas. Então, o cliente, mesmo não tendo o atendimento presencial, ele consegue acessar a base, utilizar todos os serviços, como pegar água, ir nos sanitários, descansar e também pagar no totem de autoatendimento sozinho. Então, existe essa opção também. Tá, eu vi que também vocês fizeram a instalação de televisores, né, que ficam 24 horas passando informações a respeito do pedágio eletrônico Free Flow e outras informações da empresa. Isso também ajuda o cliente que chega durante a noite, né? Com certeza, é uma ferramenta muito bacana, muito interessante, né, que venha a somar nesse processo de comunicação com o cliente. Que mesmo que nós não tenhamos lá à noite o atendimento presencial, mas tem uma forma do cliente ter informações através dessa TV, que ela é muito interativa e traz várias informações, inclusive das condições da rodovia, o cliente pode também estar acessando lá. A base está sinalizada na rodovia para o cliente entender que ele também pode pagar ali ou que ele passou por um pórtico, como que está hoje? Sim, quando ele passa pelo pórtico, né, ele tem toda uma sinalização indicativa informando quais são as formas de pagamento. Então, é uma ferramenta que nós temos também de auxiliar o cliente a ter essa informação para que ele, de algum momento, seja lesado quanto à questão do não pagamento da tarifa. E uma coisa que a gente tem para a gente encerrar, para caminhar para o encerramento desse bloco, eu como colaboradora da área de comunicação e vocês em cada uma das suas áreas já apresentadas, é que a gente tem que tentar fazer o máximo para o cliente não ser multado, né? Porque a multa ela escapa da gente, ela já não é gerada pela CSG, é fora do nosso âmbito, né? Mas a gente tenta ao máximo
fazer todo o possível para que o cliente não seja multado. Então, o aplicativo, se você se cadastrar no aplicativo, além do desconto de 5% que outras pessoas que passaram aqui pelos nossos podcasts já comentaram, é possível também receber aviso, né, Manuela? É possível receber aviso tanto no celular, quanto também a gente tem um serviço de busca ativa. Em alguns casos, a gente chega a tentar ligar para o cliente, é isso mesmo? Sim, esse é um dos nossos principais pilares, inclusive. A gente tem uma equipe para ligar para o cliente, para alertá-lo, né, dessa pendência de pagamento, para antes que vire uma inadimplência e, consequentemente, uma multa, né? Então, pelo 25º dia, esse profissional vai entrar em contato, alertando e orientando, né, como efetuar esse pagamento. Mas, para isso, é necessário que o cliente seja cadastrado e habilite, né, para que seja possível a gente fazer essa comunicação. Porque hoje a gente tem a lei de proteção de dados, então o cliente tem que concordar em fornecer os dados para que a gente possa entrar em contato com ele, senão não temos como localizar. Isso aí. Porque o sistema ainda está evoluindo, né, como uma coisa nova, nós ainda não acessamos por meio da placa os dados da pessoa, porque isso é proibido por lei. Então, é importante saber que, além do benefício do desconto, tem o benefício de lembrança, que é uma coisa valiosa para que as pessoas se acostumem a fazer o pagamento em 30 dias, né? Bom, obrigada, a gente vai fechar esse primeiro bloco, já a gente continua no segundo bloco. Então, eu convido você a ficar com a gente mais um pouquinho. No segundo bloco, a gente vai falar um pouquinho sobre as principais dúvidas, perfis de clientes, principais dificuldades e o que a CSG está fazendo hoje para melhorar a lembrança e a comunicação com o cliente. Fique por aí!